Vamos dar continuação à nossa conversa sobre os fundamentos da apuração jornalística, ou seja, como fazer uma boa reportagem e as técnicas principais de apuração de investigação jornalística. Na primeira conversa nossa, eu tentei expor um pouco o método, a importância da gente trabalhar essas técnicas de investigação, de apuração, em busca de precisão e, portanto, de credibilidade, de confiança dos nossos leitores, ouvintes, telespectadores, e conversamos um pouco sobre o primeiro fundamento que eu destaquei, que foi pesquisa-conhecimento. A necessidade da gente estar aprofundando nos temas que a gente trata e sempre atualizados. E agora nós vamos conversar sobre os outros fundamentos. Entrevista é a base da reportagem. Imagino que quando começou a primeira, sei lá, a idade da pedra, qualquer coisa, começou com alguém perguntando alguma coisa para alguém. E daí ter uma informação, uma notícia que valia a pena ser distribuída. Então, há, no entanto, um problema que me incomoda muito em relação à questão do uso das entrevistas no nosso jornalismo brasileiro, que é um pouco de excesso de achismo, de aspas, que acaba incomodando de fato. Tem horas que você sente que a reportagem não precisava daquelas aspas. Tem horas que você percebe que aquela matéria foi única e exclusivamente construída com entrevistas. Você não tem ali uma contextualização, você não tem um ambiente, você não tem cor. Eu tenho a opinião que esse uso indevido, excessivo de entrevista, ele acaba empobrecendo a reportagem. Tem horas que não tem como evitar. É isso, uma cobertura de autoridades, e você está são as aspas, quem está falando. Não tem muito como fugir. Mas é perceptível no dia a dia nosso uma espécie de acomodação com entrevistas. E como disse, na minha opinião, isso empobrece muito o nosso trabalho jornalístico. Isso não significa que a entrevista seja fundamental, importantíssima no jornalismo, evidente. O ponto é como usá-la. E eu também tenho uma impressão, pelo tempo de redação, de acompanhamento, que poucos jornalistas trabalham conscientemente, tentam aperfeiçoar os seus métodos de entrevista. Em geral, acho que fica muito assim, eu sei fazer, eu vou para a rua, faço de qualquer maneira e tudo mais. E isso também tem como consequência respostas ruins, respostas bobas, desnecessárias, inaproveitáveis. O primeiro ponto que eu considero importantíssimo quando a gente trata de entrevista é você ter ideia do que você quer com aquela entrevista, com aquela conversa. Porque você tem entrevistas e entrevistas, né? Não são a mesma coisa. Então você pode ter uma entrevista cujo objetivo seja aquilo que a gente estava conversando sobre conhecimento. Não é isso? Uma aprendizagem, um background. Você está buscando informações com pessoas especializadas ou em livros, único e exclusivamente como base para o teu trabalho. Não necessariamente será publicado aquilo, mas a partir dali você conhecerá bem o teu assunto. Isso pode valer para alguém que vai começar a cobrir bem petróleo, pré-sal, cobrir os tribunais superiores em Brasília, enfim, qualquer assunto que você vai trabalhar a partir de um determinado momento de uma maneira contínua, você tem que ter um domínio grande sobre esse assunto. E esse domínio não se limita a conversar uma ou duas pessoas. Então, essa entrevista tem esse objetivo, de você entender, aprofundar em algum assunto. Agora, ela pode ser uma entrevista, aí sim para publicar, com esse aprofundamento. Tem um tema novo, ou tem um tema pouco conhecido. Nós estamos vivendo agora uma epidemia, ou estamos vivendo agora um fenômeno novo. As pessoas precisam entender melhor, não é um assunto tranquilo, e eu vou me preparar para fazer uma entrevista de aprofundamento. Eu posso fazer uma entrevista, uma conversa, para traçar um perfil, que não vai ser necessariamente em formato de ping-pong, como a gente costuma dizer. Pode ser um texto corrido, né? Mas eu vou estar entrevistando a pessoa. A revista Piauí tem excelentes perfis e que, assim, uma parte gostosa da reportagem é exatamente as conversas que os repórteres vão conduzindo
com os seus perfilados. E algumas ficaram muito famosas, como o caso do Ricardo Teixeira, da CBF. Uma entrevista, você pode estar saindo para fazer com a ideia de confirmar, de ter uma confissão, de obter uma informação tão relevante que ela vira um documento. A entrevista em si é uma prova da reportagem, faz parte, né, da comprovação que você precisa para manter em pé aquela reportagem. Uma entrevista pode ser apenas checagem. É isso, você tentar ver, olha, não é, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. E ela, uma entrevista, e essa, já tivemos mais dificuldades de fazê-las, hoje temos menos, mas continua existindo uma certa resistência, que é o chamado outro lado. Ou seja, eu tenho a reportagem, eu tenho todo o material, está bem documentado, eu conheço bem o assunto, eu trabalhei bem o assunto, é uma denúncia e eu preciso ouvir as pessoas envolvidas nesse caso. E temos que ouvir. Primeiro, porque faz parte desse pacote nosso de ética, de transparência. É justo que as pessoas tenham condições de se colocar, e também porque pode ser que as razões que essa pessoa vai apresentar possam derrubar a matéria. Quantas vezes nós já vimos isso? É isso, você está seguro em relação àquela informação e a pessoa te dá elementos, fatos, documentos que mostram que não é bem aquilo. Você fala assim, bom, então eu não tenho uma reportagem, eu não tenho uma matéria. Ou eu tenho uma matéria e, embora ele desminta tudo, eu estou tão seguro que eu vou publicar essa informação. Nesse estágio que nós estamos de exigências cada vez maiores em relação ao nosso trabalho, e que é uma exigência saudável, positiva, essa pluralidade de versões é importantíssima. E aqui a gente tem uma entrevista histórica, em 92, e que a partir dali se inicia uma grande investigação do governo Collor, que termina no final com o impeachment do então presidente. Quando falamos em entrevista, estamos falando também de fontes. Quando falamos de pesquisa, consulta, estamos falando de fontes. Devem ser cultivadas com tempo e especialização, fontes que reconhecem o teu grau de conhecimento, o domínio que você tem sobre aquele assunto, mesmo quando elas são contrariadas, elas continuam te respeitando. As fontes devem ser testadas e classificadas. Temos vários casos de repórteres que foram levados a cometer erros por fontes que consideravam boas fontes. E, embora a gente tenha como princípio não abrir fonte, em alguns momentos, repórteres ou empresas abriram fontes porque perceberam que essas fontes agiram de má fé. As fontes devem ser diversificadas, isso é uma exigência que a gente está vivendo cada vez mais. Na relação com as fontes, a gente deve ter distanciamento e devemos ser educados. Se você não está tratando de uma maneira, não pode tratar de uma maneira grosseira. Eu acho que há uma necessidade de valorização de fontes acadêmicas, embora em muitas ocasiões a gente se frustre com o conhecimento vindo da academia em relação a alguns assuntos que não estão tão atualizados, tão aprofundados como nós imaginávamos que deveriam estar. Temos que ter consciência que a fonte tem sempre algum interesse em dar aquela informação. Raramente você vai encontrar uma fonte que esteja dando uma informação pelo amor pelo país, por patriotismo e tudo mais. Mas, enfim, se ela é uma fonte bem testada, classificada, conhece bem aquele assunto, etc, etc, ok, boa fonte. A fonte não é necessariamente uma prova, ou seja, uma informação de uma fonte não significa necessariamente que aquilo é um documento. E temos que saber tratar o off the record, né? Há um vício também nosso, principalmente na cobertura de política, de economia, mas não só na cobertura de política e de economia, quase em todas as áreas, de se usar um excesso de informação não gravada, não desnecessariamente, que não teria necessidade para isso. Ou seja, que o próprio repórter já chega oferecendo o off. Você, vamos conversar em off. Não, vamos conversar. Ok, não, eu converso se for off the record. Ok, vamos negociar. Guardei aqui uma frase de um grande jornalista, Paulo Totti, que nos ajuda um pouco a pensar essa questão da entrevista. Não sei como será o jornalismo do futuro, só sei que sempre precisará do repórter.
o cara que vai lá e pergunta. O próximo fundamento que nós vamos trabalhar é a observação. Se a gente tem um uso excessivo e, na minha opinião, empobrecedor de entrevista, nós temos uma carência grande de trabalhar dois outros fundamentos que são os que a gente vai tratar a partir de agora, que são observação e depois documentação. Observar é aquele slogan que ficou famoso no Brasil do Repórter Esso, né? Repórter Esso, testemunha ocular da história. Observar é testemunhar, é estar presente, ver, ouvir, sentir, verificar, constatar, flagrar, descrever cenários, personagens, emoções. E para isso é preciso sair da redação, é preciso exercitar os sentidos e a memória, e é preciso saber filtrar as informações percebidas. Por que nós usamos pouco a observação no nosso trabalho no dia a dia? Não é só porque temos mais de uma pauta, não é só porque nesse tema não comporta. Eu acho que há um pouco uso em função de 2 décadas que nós tivemos em que a observação de alguma maneira foi desestimulada nas grandes redações. E se você pegar vários manuais de redação, você vai perceber isso. Há necessidade de ter textos, sujeito, verbo, predicado, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, lead certinho, essa ideia para tentar coibir de alguma maneira a fase anterior de imprecisão, de uma narrativa meio literatice, nariz de cera, a necessidade de ser mais objetivo fez com que, de alguma maneira, nós fôssemos empobrecendo esse texto. Por que eu digo empobrecendo? Porque a observação, a presença do repórter no fato, enriquece. Traz personagens, traz coloridos, traz observações importantíssimas sobre as circunstâncias em que aquilo aconteceu. Isso não significa que, ao ir para a rua, tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, vai estar na reportagem. Daí porque eu coloquei, tem que saber filtrar as informações percebidas. Nem todas são relevantes para uma reportagem. Em relação à observação, à presença, tem uma frase boa do Kapuscinski num livrinho dele, que foi produzido pela Fundação Novo Periodismo, que agora é a Fundação Gabo, que se chama Os 5 Sentidos do Jornalismo, que, assim, na minha opinião, o verdadeiro jornalismo é o contato vivo com as pessoas e com as situações. Este conhecimento direto constitui a base da reportagem séria e com ambições literárias. Ele fala em ambições literárias porque ele está falando de jornalismo literário, mas isso vale para o dia a dia de qualquer reportagem. O próximo fundamento é a documentação. E em relação a ele, eu quero chamar a atenção, que eu chamei também para observação. Ou seja, nós, ao longo das décadas, não trabalhamos a observação e nós pouco trabalhamos a documentação. Eu diria que houve um avanço muito grande em relação à documentação, ou seja, a busca de provas, de comprovação, que podem ser provas por escrito, impresso, pode ser uma fotografia, pode ser uma gravação. Então, a gente tem quase que uma explosão de obsessão nas redações por documento, por documentações, a partir de um determinado momento. Eu localizo isso mais ou menos ali, final dos anos 70, ao longo dos anos 80, e que chegou num momento importantíssimo de cobrança, não só do jornalista, mas da sociedade, em relação a que o governo, que o Estado passasse a tornar obrigatoriamente públicos seus documentos. E aí surge a Lei de Acesso à Informação Pública. Você tem hoje, em relação à busca de documentação, alguns aspectos. Primeiro aspecto, é absolutamente necessário você procurar documento, procurar prova. Você ter uma reportagem com uma comprovação, com algo direto, tem muito mais credibilidade do que fulano disse, ou acha e tudo mais. Segundo, você tem à disposição hoje uma infinidade de informações públicas e privadas que podem ser usadas e que, no entanto, nós não sabemos procurá-las. Terceiro,
você tem dificuldade de fato, mesmo com a lei de acesso à informação pública, você tem hoje, continua tendo dificuldade para chegar a algumas informações relevantes que deveriam ser públicas, e, no entanto, são guardadas como se fossem informações privadas de uso próprio por autoridades, por funcionários. Então, em relação a esse terceiro ponto, em que eu considero de fato que há momentos de muita dificuldade para você avançar numa investigação, até porque nós não temos alguns recursos, ainda bem, que são recursos próprios ou do Ministério Público, da Polícia Federal, é isso? Os nossos recursos de investigação são esses fundamentos que nós estamos enumerando aqui. E embora você tenha essa dificuldade, você encontre paredes, muros, o que eu acho é que a gente não pode se conformar com esses muros, com essas paredes. Nós temos que tentar ultrapassá-los. Como? Quebrando a cabeça. Tem horas que é muito difícil. Hoje ficou um pouco mais fácil na medida em que nós criamos uma cultura de dividir as nossas experiências, os making-offs, o fazer reportagens. Não havia essa tradição no jornalismo. Hoje tem essa tradição no jornalismo, das pessoas dividirem. Então isso ajuda muito a pensar, cara, ele teve um bom caminho, ele teve uma boa sacada, ele foi por ali, talvez eu não preciso chegar exatamente nesse lugar, mas a maneira como ele raciocinou para chegar nesse documento, nessa comprovação, para provar esse fato, pô, é interessante. Ele quebrou a cabeça, ele foi criativo e eu posso fazer algo parecido. Um bom exercício para, vamos dizer assim, para nos ajudar a pensar novos caminhos, novas frentes de buscar informação que às vezes estão muito difíceis, onde encontrá-las, eu acho que em alguns livros de repórteres. Porque o livro de repórter, ele não é o dia a dia, não é o cara que está fazendo, ele teve tempo e tudo mais. Mas ele tem um compromisso ali até maior do que na notícia no dia a dia, para buscar uma informação muito bem fundamentada. Então, eu acho que tem vários jornalistas que têm livros de reportagem, livros a partir de fatos históricos recentes ou antigos, que tiveram que mergulhar num sem número de fontes novas de informação que podem nos ajudar a pensar, não que necessariamente eu vou buscar aquela informação naquele lugar, mas que me deu uma ideia de que eu tenho condições de quebrar a cabeça, ser um pouco mais criativo, discutir com outras pessoas e encontrar algum caminho para buscar uma prova. Rubens Valente tem livros dessa natureza que vale a pena, Mário Magalhães, o Macluf, que acaba de lançar um livro sobre a história do presidente Bolsonaro, Lucas Figueiredo, vários jornalistas que têm trabalhado em cima de livros de reportagem, de reconstituição, ali, ao contar no início ou no final como eles obtiveram como escrever aquele livro, na verdade é a descrição de como eles conseguiram aquelas fontes que não estavam disponíveis, nem sempre estavam disponíveis, e uma boa parte delas inéditas. Nem todo documento, nem toda a gravação de fato, uma prova aproveitável. Vários casos que a gente teve de informação por gravação, nós nos exigimos passar por uma perícia para saber se não estava editada de alguma maneira, nos levaria a cometer um erro. Nós temos um caso relativamente recente, na época da Dilma, de que a Folha publicou o que seria uma ficha policial da Dilma Rousseff, durante o período em que ela militou numa organização de esquerda contra o regime militar, contra a ditadura, e que depois se comprovou falsa. O jornal recebeu, achou que aquilo era verdadeiro, tinha todo o modelo, a modelagem, a configuração, a diagramação de uma ficha de verdade de DOPS, desse daqui, DOI-CODE. Então, ela publica, aos 19, 20 anos, achava que eu estava salvando o mundo. É a matéria com ela, sobre aquele período, mais a ilustração, é uma ilustração que depois a própria Folha
reconheceu, a autenticidade de ficha de Dilma não é provada. Nem sempre a gente, numa investigação, numa apuração, consegue ultrapassar alguns limites, porque isso que eu estava colocando, nós não temos quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, isso não está no nosso alcance e, na minha opinião, ainda bem. Então tem horas que nós podemos ir ao mais longe possível, e nós temos a obrigação de ir para o mais longe possível, e é possível que chegue no momento que você não tenha uma prova final. No entanto, o material levantado é tão relevante que justifica uma reportagem. Eu selecionei essa daqui, que é uma reportagem antiga. Havia uma informação grande de que o PC, que era o braço direito do Collor, tinha enriquecido com corrupção e tudo mais. Nós fizemos uma investigação na Folha de São Paulo durante bastante tempo, semanas, meses. Não se chegou no final, olha, ele realmente é corrupto, mas tudo que se levantou mostrava claramente como ele tinha enriquecido, saído de uma situação de falência para enriquecer no período do Collor. Essa é uma época que não tinha lei de acesso à informação pública, portanto, com muito mais dificuldade. E antes dessa fase, era uma fase com mais dificuldade ainda de se obter informação, que foi a fase da ditadura militar. Quando você consegue ter um título que não tem pode, deve, porque você está tão seguro daquelas informações e você tem prova daquilo, é o melhor dos mundos para nós. Então é essa reportagem que eu costumo usar, que também é antiga, do Rubem Valente. Olha o título: Jucá toma crédito, não paga e garantia é falsa. Ou seja, o repórter foi, buscou em cartórios, buscou em bancos, buscou informações que mostravam que as garantias que o Jucá tinha dado, ele não pagava. Mais do que isso, eram falsas as garantias que ele dava, segundo as informações que ele levantou em cartório. Então ele não está dizendo assim, ó, Jucá toma crédito, não paga, e garantia pode ser falsa, ou garantia deve ser falsa. Não, ela é falsa, está aqui, está comprovado. Ele comprova aqui. Então quando você tem a informação comprovada, é uma situação que dá ao repórter, ao meio, uma credibilidade muito grande, o que não significa necessariamente que o personagem será investigado pela justiça, punido, etc, etc, que no caso não foi, né? E por fim, a rechecagem. A rechecagem é, eu conheço bem aquele assunto, tenho o compromisso e cumpri esse compromisso de me aprofundar naquele assunto, domino aquele assunto, eu conversei com as pessoas melhores para tratar daquele assunto, eu fiz entrevistas que vão ser importantíssimas para a minha reportagem, eu fui ao local onde eu pretendo descrever, de onde eu pretendo descrever a minha reportagem, eu observei, eu tenho informações importantíssimas dali que vão enriquecer essa reportagem, e eu tenho documentos que me dão garantia de que as informações que eu tinha inicialmente da pauta, elas são reais, verdadeiras e tudo mais. Então eu tenho uma apuração que eu considero bem feita e acabada. Porém, eu tenho a obrigação de checar essas informações novamente. De fato, em relação a alguns aspectos desse tema, eu estou traduzindo corretamente, eu entendi corretamente, e você percebe que às vezes o repórter não entendeu quando ele usa aspas de especialistas falando numa linguagem de jargão. Ou seja, o especialista falou na linguagem dele, que ninguém entende, o repórter não entendeu e publicou automaticamente, como para se livrar daquilo. Eu não entendi, mas ele falou isso, é isso, ó, aspas dele. Então, eu entendi de fato esse tema, eu entendi as coisas que eu tinha que entender para escrever essa matéria. Está tendo um viés no uso de passagem dessa conversa, dessa entrevista. Eu entendi bem o que ele me disse, não é isso? Do que eu observei nos locais por onde eu fui, na sala que eu conversei com alguns desses meus entrevistados, na rua, e que eu estou usando alguma dessas informações da minha observação na matéria, é isso mesmo? Deixa eu rever rapidamente minhas anotações para saber se, de fato, se é relevante eu usar, descrever a maneira como o personagem está vestido para essa matéria, e se for relevante, se eu anotei, se o que eu estou escrevendo é o que eu anotei de fato. Um fotógrafo foi junto, então tem uma foto, eu posso confrontar.
poxa, eu achei que era isso, mas não é bem isso. Então eu estou rechecando. Eu chequei ao longo de fazer a matéria, eu estou rechecando. E no final, a mesma coisa em relação aos documentos que eu tenho, que eu considero que sejam documentos. Não é isso? Eu estou sabendo interpretá-los, eu estou sabendo entender esse documento, eles são verdadeiros, eu sei a origem deles, eu estou seguro em relação a eles. Então, esse trabalho de rechecagem é um trabalho fundamental. É o trabalho que vai diminuir a possibilidade de a gente cometer um erro. Não acaba com a possibilidade de cometer erro. Nós cometemos erros. E aí nós temos um outro ponto importantíssimo, que é, ok, é possível que em alguns momentos a gente cometa erros involuntariamente. Não foi proposital. Lembra da questão da honestidade intelectual. O que nos resta fazer é, o mais rapidamente possível, consertar esses erros. E quando nós não fazemos isso, a nossa credibilidade, a credibilidade dos meios onde a gente trabalha, está em xeque. Fica flagrante que você não tem um compromisso importantíssimo e que será cada vez mais de não só descrever como você conseguiu aquelas informações, como você chegou naquele ponto, como também, se você cometeu um erro, reconhecê-lo o mais rapidamente possível e com mais visibilidade possível. Esses fundamentos com que eu trabalhei são os fundamentos tradicionalíssimos do jornalismo, que, na minha opinião, não perderam a importância com essas mudanças todas que nós estamos tendo. Um exercício que eu considero muito importante para a gente fazer, e isso vem desde o começo meu de jornalista, e acredito que vários jornalistas façam isso, é aquele exercício de jornalismo comparado. Ou seja, o que eu escrevi ao ler no dia seguinte, eu vou ler com um olhar crítico em relação ao que eu escrevi, tentando perceber se eu não poderia ter sido mais preciso, se eu não deveria ter buscado mais uma fonte, e comparado no sentido de que se eu estou cobrindo com outros colegas, outros profissionais, é importantíssimo depois eu comparar essas matérias. Não com o sentido, com o objetivo de dizer, eu fui melhor, puta, eu dei um furo que eles não deram, percebi. Não. Com o sentido de saber o seguinte, quem estava correndo comigo observou, ou buscou de documento, ou conduziu uma entrevista que foi melhor do que eu fiz. Não no sentido para eu ficar deprimido, nada disso. No sentido seguinte, cara, eu podia ter melhorado, de fato. Ele teve uma boa sacada. Ele pensou legal sobre esse assunto. Ele se preparou melhor do que eu para aquele momento. Então esse é um aprendizado que a gente não deve abrir mão. E nesse sentido, vamos encerrar essa nossa conversa com uma das máximas do Hélio Gaspari. Nós somos pagos para ser curiosos. O que nos distingue de qualquer outra atividade é uma curiosidade quase irresponsável, porque o jornalista não pode não saber nada, mas quando ele acha que sabe muito, como é o meu caso, em geral, ele faz besteira. Se a gente pensar nesses fundamentos, tiver um compromisso claríssimo de entendê-los, de praticá-los, de exercitá-los e de aperfeiçoá-los, a minha segurança é de que nós estaremos mais preparados para fazer boas reportagens, para fazer boas apurações. E nós seremos cada vez mais exigidos pelo público, pelos ouvintes, pela audiência, como a gente quiser, de ter boas reportagens. Reportagens precisas, reportagens bem feitas, contextualizadas e que, de alguma maneira, nós vamos ganhar a confiança ou devemos procurar ganhar essa confiança e credibilidade, que é o nosso patrimônio.